Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui no nosso canal Diretriz Espírita. A temática hoje é amar os inimigos é obrigatório? A gente vai discutir a temática aqui no nosso estudo, abrindo espaço para que você também possa pesquisar no seu dia a dia a esse assunto que é palpitante e praticamente envolve todas as religiões. Uma máxima do cristianismo colocado por Jesus, mas todos os grandes filósofos, pensadores, líderes da humanidade sempre referem a esse amar os inimigos como sendo uma questão vital para a nossa felicidade. Mas será que ele é obrigatório? Será que ele é imposto realmente? Então a gente vai utilizar da lógica espírita para poder discutir esse assunto. A gente vai verificar que Jesus fala sobre isso, né? Lá narrado nos Evangelhos, quando ele afirma que no passado era orientado a amar, né, apenas, né, as pessoas amigas, né, e odiar aqueles que não faziam parte da sua vida. Então a gente verifica que Jesus já está entre nós, quebrando esse tabu, né? Fazendo até uma referência. Se você tem uma amizade e você só ama aqueles que fazem parte do seu ciclo familiar, que método você tem de fazer isso? Uma vez também aquele faz alusão, né, aos publicanos, né, e também aos pagãos, que ama aqueles que fazem parte do círculo de amizade. Então, qual o mérito nisso? Então, a gente vai tentar, através da lógica do pensamento espírita, esclarecer, orientar o passo a passo. É um espanto muito grande, realmente, quando você começa a estudar a doutrina espírita e deparar com isso, né? Essa questão de você usar a lógica para poder entender o pensamento de Jesus. A gente vai sempre lembrar da questão 627 do Livro dos Espíritos, onde lá se afirma que Jesus utilizava de parábolas e alegorias no seu tempo, porque falava de conformidade com o local e com a época. Mas os tempos são outros, nós devemos usar então agora a lógica, o bom senso, a razão, tirar fora, né, essa fé que cega, essa fé fanática e usar a lucidez. E Kardec então coloca isso para nós, essa reflexão. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, aqui Kardec afirma para nós que se nós tivermos, né, de posse dessa situação de amar os inimigos, nós estamos já com uma virtude muito grande, né, uma vitória muito alcançada sobre o egoísmo e o orgulho. Já consegui dar um passo muito grande. Mas no mundo em que nós estamos de provas e expiações, isso é uma questão que não tem como nós fazer no momento. Então, são ensaios para o futuro. E esse assunto, ele estudado em toda a obra de Kardec, nós escolhemos o Evangelho e o Livro dos Espíritos como referencial para o nosso estudo de hoje. E veja então a lógica do pensamento de Allan Kardec. Entretanto, e coloca ele, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu, olha só, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. Ele já começa a colocar lucidez na frase de Jesus. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Você, ao tentar aproximar de alguém que você tenha algum tipo de inimizade, ela poderá então criar algum tipo de situação e você vai ser obrigado então a voltar a afastar ou gerar novo atrito. Então, é pensar bem se vale a pena nesse momento você aproximar-se dela. E continua. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Se tem pessoas que falam que estão amando, gente, é coisa rara.
é mais para hipocrisia, porque na hora que aquela pessoa faz alguma coisa que mexe com o íntimo dela, aquele problema que foi mal resolvido lá atrás e que não tem isso, né, volta a ser ressentido, né, aquela mágoa retorna, então você joga por terra aquela teoria, aquela ficção de perdoar, de amar os inimigos, e continua ele. Enfim, ninguém pode sentir, né, estar com o inimigo, né, prazer igual ao que se sente quando está em companhia de um amigo. A coisa é lógica mesmo. Aí vem a questão física, a questão científica da doutrina espírita aqui colocada, né, por essa imagem. A diversidade da maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a de assimilação e a da repulsão de fluidos. Olha só que interessante. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio, e conclui Kardec. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. E continua. Se esse preceito, olha só, parece difícil na prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele se manda, né, ele manda se dê no coração. Assim ao amigo como ao inimigo, meu lugar. Então, se na prática é isso, no coração não acontece isso. É difícil realmente, né? A gente tem que colocar na cabeça que não é assim que funciona. E fala, uma vez, né, que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos de um mesmo termo para exprimir diversas matizes, né, diversas origens, né, de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Então, aqui está colocando, utilizar a razão, é o que Kardec usou e vai utilizar na seguinte reflexão. Amar os inimigos não é, portanto, ter afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo diverso do seu bater ao contato de um amigo. A questão lógica, e basta cada um de nós, né, fazer essa autoanálise. E continua. Amar os inimigos não é desguardar o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. Olha, já está mudando já de figura. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com ele. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-lo em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavra, quer por atos, tudo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhe o bem com o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Aqui Kardec traça então o nosso roteiro de reaproximação com aquele que nós classificamos como sendo nossos inimigos. Aqui não fala em amar, fala em você reconciliar, você criar caminhos, né? E à medida que você faz isso, a gente vai verificar então o seguinte, né? Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Se nós utilizarmos desses mecanismos colocados por Allan Kardec, nós, no fundo, estaremos amando os inimigos. E Allan Kardec, também, no Livro dos Espíritos, na questão 887, lá reafirmando, né, sobre o que foi falado por Jesus e aqui colocado por nós em nosso estudo, né? E voltando a falar, né, o seguinte, não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Amar os inimigos e perdoar-lhes é destruir o mal, né, o mal com o bem, certo? Assim, retribuiu, né, o mal para você, você retribui com ele com coisas boas. Aquele que assim procede se torna superior a seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca quem procura formar a vingança. Então aqui a gente verifica, né, que Kardec cria esse mecanismo de discussão, certo? É você não respondê-lo com agressividade, né? É dar outra face, como a gente colocou da outra vez. E essa reconciliação é o caminho de nossa felicidade. Era esse o nosso estudo para hoje, o nosso agradecimento. A gente fica feliz de estar com vocês. Compartilhe o nosso canal,
divulgue com os amigos, né? E se inscreva. Um abraço e até todo momento aqui.